Você consegue imaginar cavalos tão lindos que valem mais que mansões e que são treinados para serem limpos como animais de estimação de luxo? Hoje vamos explorar as 15 raças de cavalos mais extraordinárias, que quando correm na pista parecem jogadores de futebol dançando a dança da champa, rítmicos, suaves e cheios de força. Desde os cavalos brasileiros que dançam naturalmente, os gigantes brancos franceses que parecem unicórnios, até a raça de cavalos com brilho dourado metálico que valem $500 milhão. Deus criou os cavalos, e o homem os lapidou em obras de arte vivas. Se você está pronto para entrar neste mundo de fantasia da vida real, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no canal agora mesmo. Número 15. Manga Larga Marchador. O cavalo brasileiro que sabe dançar disco naturalmente. O Manga Larga Marchador é o orgulho do Brasil com sua marcha única, sempre mantendo 2 a 3 patas no chão, parecendo que está deslizando sobre um piso polido. Sem trote saltitante, sem balanço brusco, apenas a suavidade de um sofá de luxo. Esta raça foi desenvolvida em 1800, quando cavalos reais portugueses foram cruzados com raças locais. Em 2015, um exemplar campeão foi vendido por $150 mil americanos. A marcha é tão suave que o cavaleiro pode segurar um copo cheio de água sem derramar uma gota. O interessante é que essa habilidade é hereditária. Muitos potros já nascem sabendo desfilar. Temperamento dócil, alta resistência, serve para o trabalho na fazenda, competições ou apresentações. Número 14. Passo Fino, Gené, Andaluz, Berbere. Um combo 4 em 1. Este não é um cavalo comum, é uma fusão de luxo de 4 raças nobres. O Passo Fino traz um andar rápido, suave e elegante. O genete espanhol revive o espírito medieval de seu DNA antigo. O andaluz contribui com o pescoço arqueado e aristocrático, e o berbere adiciona a resistência do deserto. O resultado é um cavalo que anda como se voasse, parece um nobre e corre como um guerreiro. Em 2016, um exemplar foi vendido por $200 mil americanos. Até 2019, apenas 50 criadores em todo o mundo conseguiram essa combinação. A marcha é tão suave que de longe parece patinação artística, cabeça refinada, crina densa, inteligente e extremamente sensível. Um cavalo exigente, mas de altíssimo nível. Número 13. Marwari. O cavalo com orelhas em forma de coração. Marwari é uma raça indiana famosa por suas orelhas curvadas para dentro que se tocam, formando um formato de coração raríssimo. De longe, parece que estão usando uma coroa. Criados pelos guerreiros Rajput desde o século XII, os Marwari não são apenas bonitos, mas também super resistentes, podendo galopar por horas no deserto sem água. Suas orelhas podem girar 180 graus, escutando como um radar vivo. Em 2015, um exemplar puro sangue foi vendido por $100 mil americanos. Houve um tempo em que a população caiu para menos de 1.000 indivíduos, quase à beira da extinção. Mas felizmente foram salvos pela família real de Jodhpur. Hoje, os Marwari são considerados sagrados e proibidos de exportação para proteger seu patrimônio nacional. Número 12. Gypsy Ben Clydesdale. O gigante saído de um conto de fadas. Esta é uma raça de cavalo em que só a escovação da crina leva 2 horas por dia. A combinação de Gypsy e Clydesdale cria um gigante com crina e pelos, das patas que arrastam no chão, parecendo um unicórnio da vida real. Quase 2 metros de altura, pesando até 1.200 quilos, mas com um temperamento dócil como um cordeiro. Em 2016, um exemplar foi vendido por $180 mil americanos. A crina pode atingir 2 metros de comprimento e o custo de manutenção
é de cerca de 500 dólares americanos por mês. Em 2018, um vídeo de um Gypsy Clydesdale balançando a crina alcançou 200 milhões de visualizações. Hoje em dia, eles são extremamente populares em casamentos de contos de fadas, com um aluguel de até 1.000 dólares americanos por hora. Número 11. Orlov Trotter, o cavalo russo que trota mais rápido do que galopa. Parece ilógico, mas é verdade. O Orlov Trotter foi criado para trotar tão rápido que ultrapassa o galope. Desenvolvido a partir de 1780, esta raça já estabeleceu o recorde de 1 km em 1 minuto e 52 segundos. Ao correr, eles parecem flutuar acima do chão. Em 2017, a população diminuiu drasticamente para 20 mil indivíduos, levando a Rússia a declarar o Orlov como patrimônio nacional e proibir a exportação dos melhores exemplares. Eles são inteligentes, um pouco teimosos, mas extremamente leais. As corridas de trote Orlov já renderam 50 milhões de dólares americanos por ano para Moscou. As cores mais comuns são cinza, preto e marrom, com um visual muito da realeza do leste europeu. Número 10. Cavalo da Floresta Negra. O cavalo chocolate com crina dourada. Se você acha que essa cor é tingida, está enganado. O cavalo da Floresta Negra da Alemanha tem um corpo marrom chocolate escuro e uma crina dourada prateada e brilhante, com um contraste tão forte que parece editado. Surgido em 1500, esta raça é pequena, mas extremamente forte. O interessante é que os potros nascem com crina escura, que clareia para dourado aos 3 anos de idade. Em 2016, um exemplar perfeito foi vendido por 80 mil dólares americanos. A população atual é de apenas cerca de 8 mil indivíduos, com apenas 200 novos nascimentos por ano. Temperamento dócil, muito adequado para turismo equestre. A expectativa de vida é de até 30 anos. Um cavalo de longa vida e com uma cor instagramável. Número 9. Arabi Marwari Núcleos, o cavalo de sheiks e marajás. Esta é uma combinação tão rara que só de ouvir o nome já soa caro. O Arabi Marwari Núcleos combina a resistência no deserto do Paquistão, as orelhas curvadas do Marwari e a elegância do cavalo árabe. Sua pelagem metálica sob o sol parece um efeito cinematográfico. Em 2017, um exemplar foi vendido por 250 mil dólares americanos. Até 2018, havia apenas 10 criadores em todo o mundo que produziam esta raça, com um total de menos de 100 indivíduos. Em 2019, apareceu em uma exposição em Dubai e causou sensação global. Eles correm na areia profunda por horas sem se cansar, com um temperamento forte, mas absolutamente leal. Um cavalo perfeito para a realeza do deserto. Número 8. Chocolate Silver Dapple, o cavalo chocolate salpicado de prata. O chocolate Silver Dapple parece uma sobremesa de luxo que sabe correr. Corpo cor de chocolate coberto por manchas prateadas e redondas como moedas, tão perfeito que muitos pensam ser falso. Em 2015, um exemplar foi vendido por 300 mil dólares americanos. Existem apenas cerca de 200 indivíduos que atendem ao padrão no mundo. O padrão muda com as estações, mais brilhante no verão, mais discreto no inverno. Em 2018, um vídeo viralizou com 300 milhões de visualizações porque todos pensaram que era computação gráfica. Essa cor de pelagem geralmente aparece em cavalos Rocky Mountain, Morgan ou Tennessee Walker. O único defeito? Quanto mais crescem, mais as manchas prateadas desbotam. Então os potros são sempre as estrelas das fotos. Número 7. Boulonnais, o cavalo branco que parece uma estátua de mármore viva. O Boulonnais é uma raça de cavalo de tração francesa, com uma pelagem tão branca e pura,
que parece ter sido esculpida em mármore de Carrara. Seus músculos são visíveis sob a pele branca, parecendo uma escultura grega, mas que sabe correr. Originário de Boulogne-sur-Mer, antes mesmo do Império Romano, essa raça quase foi extinta, restando apenas cerca de 600 exemplares na década de 1980. Em 2016, um exemplar campeão foi vendido por $120 mil americanos. Apesar de pesar até 1.000 quilos, o Boulonnais possui uma cabeça delicada, algo raro em cavalos de tração. Em 2020, um vídeo em câmera lenta de um Boulonnais galopando alcançou 150 milhões de visualizações, fazendo muitos pensarem que era uma estátua em movimento. Número 6. O andaluz, o bailarino de 4 patas da Espanha. Cavalos andaluzes não apenas correm, eles performam. Com a capacidade quase inata de realizar piaffe, passage e levade, essa raça parece um bailarino profissional. Originário da Andaluzia e documentado desde 1500, o andaluz é um símbolo da arte equestre clássica. Em 2015, um campeão de adestramento foi vendido por $500 mil americanos. Análises genéticas em 2018 confirmaram que eles pertencem a um dos grupos de raças mais puras, com 8.005 linhagens. A crina grossa, o movimento elevado das patas e o andar elegante fazem de cada passo do andaluz uma verdadeira performance de palco. Algo inesquecível. Número 5. O cavalo árabe, o ancestral de quase todas as raças de cavalos. Se cavalos tivessem uma árvore genealógica, o cavalo árabe seria o patriarca. Com sua cabeça côncava característica, cauda naturalmente alta e resistência lendária, essa raça influenciou mais de 300 raças modernas. Criado pelos beduínos por 3.000 anos, o cavalo árabe tem uma vértebra lombar a menos que outras raças, o que resulta em um dorso mais curto e maior resistência para correr. Em 2016, um campeão foi vendido por $2 milhões americanos, e linhagens egípcias puras podem chegar a $3 milhões. Em corridas de resistência de 160 km, os cavalos árabes quase monopolizam o pódio. Leve, inteligente e extremamente sensível, um verdadeiro ícone. Número 4. O Clydesdale, o gigante escocês famoso em todo o mundo. O Clydesdale é uma raça de cavalo tão grande que, quando aparece, preenche toda a tela. Com quase 1,83 m de altura, pesando até 1.200 quilos e com pelos brancos e densos nas patas, eles se tornaram estrelas nos comerciais da Budweiser. Originário do Vale do Rio Clyde, na Escócia, desde 1700, o Clydesdale era usado como cavalo de guerra e de tração pesada. Em 2015, cada exemplar da equipe Budweiser foi avaliado em $500 mil americanos. Apesar da aparência imponente, eles têm um temperamento surpreendentemente gentil. Comem até 30 quilos de comida por dia e precisam de escovação diária nas patas, como se fossem pets VIP. Realmente gigantes, mas muito amáveis. Número 3. Lipizan, o cavalo austríaco que sabe pular no ar. O Lipizan é a estrela da Escola Espanhola de Equitação em Viena, famoso por seus movimentos de airs above the ground, saltando com as 4 patas do chão como golfinhos. Originária de Lípica, desde 1580, essa raça requer 6 anos de treinamento e um custo de cerca de $200 mil americanos para realizar uma performance completa. Em 2016, um Lipizan foi vendido por $800 mil americanos. O interessante é que os potros nascem com uma pelagem escura que clareia gradualmente até os 10 anos de idade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Lipizans foram salvos dos bombardeios pelo General Patton. Não apenas lindos, eles são a prova da combinação perfeita entre arte e disciplina.
Número 2. Akal Teke, o cavalo dourado metálico vivo. O Akal Teke do Turcomenistão possui uma pelagem dourada metálica líquida, tão brilhante que muitos pensam ser CGI. Esta é uma das raças de cavalos mais antigas, com mais de 4.000 anos. Em 2015, um exemplar dourado perfeito foi vendido por $500.000 americanos. O brilho metálico especial vem da estrutura do pelo que refrata a luz como um prisma. Em 2018, um vídeo de um Akal Teke galopando ao pôr do sol atingiu 500 milhões de visualizações, causando debate na internet por ser bom demais para ser verdade. Eles possuem uma resistência lendária no deserto e são um símbolo nacional do Turcomenistão. Esbelto, forte e leal. Um verdadeiro cavalo de ouro das lendas. Número 1. O Frísio, a joia negra perfeita da Holanda. O frísio é a própria definição de perfeição em preto. Todo preto, com crina e cauda longas como seda líquida em câmera lenta, parece ter saído de um filme de fantasia. Originário da Frísia, na Holanda, e documentado desde 1200, o frísio é uma raça que só aceita a cor preta absoluta, nem mesmo uma pequena mancha branca é permitida. Em 2015, um campeão foi vendido por $1 milhão americanos. A crina pode chegar a 2 metros de comprimento e precisa de 2 horas de escovação diária. Quase extinto em 1900, quando restavam apenas 3 garanhões, o frísio é hoje conhecido como a joia negra da Holanda. Bonito, majestoso e totalmente real. E assim, terminamos nosso passeio pelo mundo de cavalos tão lindos que parecem ter saído de um filme de fantasia. Cada vez que eles correm, sua graça é tão cativante quanto a de um jogador de futebol que faz um gol de bicicleta, forte e artístico ao mesmo tempo, prendendo a atenção de todos. Desde as raças raras que valem milhões até as lendas preservadas por milhares de anos, tudo mostra que a natureza sempre sabe como nos surpreender. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar o que achou e se inscrever no canal para continuar explorando as maravilhas do mundo. Que surpresa, não é? Eu nunca imaginei que existissem tantas raças de cavalos no mundo. Antes eu só conhecia os cavalos marrons, os malhados, ou aqueles grandões e os pôneis que a gente costuma ver por aí. Mas hoje, vamos embarcar numa jornada totalmente nova para explorar o mundo rico e fascinante dos cavalos. Parece estranho, né? Potro não é cavalo? Essa pergunta sempre arranca um sorriso. Mas quanto mais você aprende, mais você se surpreende com a diversidade e singularidade das raças de cavalos ao redor do mundo. Desde os corajosos cavalos de guerra que lutaram ao lado dos humanos, até as raças mais dóceis criadas para o leite na natureza, cada espécie carrega uma história única, uma herança e uma beleza inesquecíveis. Então, venha comigo nessa aventura através do tempo e do espaço para desvendar as 15 raças de cavalos mais incríveis do mundo. Criaturas que são ao mesmo tempo poderosas, inteligentes e estranhamente elegantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar qual é a sua raça de cavalo favorita e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Em 15º lugar, a raça belga. Se você procura um cavalo realmente grande, forte e confiável, o cavalo belga é a escolha perfeita. Esta raça imponente tem suas origens no pequeno reino da Bélgica, mas foi intensamente desenvolvida e aprimorada nos Estados Unidos, tornando-se uma das raças de tração mais famosas e populares do mundo. Eles são frequentemente chamados de cavalos de trabalho por sua resistência e força de tração superiores, combinadas com um temperamento dócil, trabalhador e fácil de lidar. Se você já passeou pela Disneyland e andou naqueles bondes puxados por cavalos na Main Street, é bem provável que o cavalo que estava puxando o bonde fosse um belga. Eles são usados para arar campos, transportar toras,
carregar cargas pesadas ou puxar trenós durante o inverno. A força deles é de impressionar. Não são apenas um símbolo de trabalho árduo, mas também o orgulho dos amantes de cavalos em todo o mundo. O cavalo belga também detém vários recordes impressionantes. O mais notável é o cavalo chamado Big Jake, que detém o título de cavalo mais alto do mundo, com uma altura de 20 mãos e 2,3 de polegada, o equivalente a mais de 2 metros. Além de grandes, eles são extremamente valiosos. Em 2003, o cavalo belga Mikkelhart's Captain Jim foi vendido por $112.500, tornando-se o cavalo de tração mais caro da história. Uma raça que combina beleza majestosa com força e resistência. O cavalo belga é realmente um testemunho vivo do espírito de trabalho e da incrível força da natureza. Em 14º lugar, a raça Shire. A raça Shire é um dos maiores símbolos da Inglaterra, famosa por seu porte imponente, força extraordinária e beleza majestosa. Esta raça existe desde a Idade Média, quando eram usados em batalhas, carregando cavaleiros com armaduras pesadas. Acredita-se que o Shire seja descendente dos lendários grandes cavalos da história inglesa, a raça conhecida como o gigante gentil do mundo equino. Antes do surgimento das máquinas, os cavalos Shire desempenhavam um papel crucial na vida das pessoas. Eles eram a principal fonte de força de tração nos campos, ajudando a arar a terra, transportar toras e carregar mercadorias pesadas. Uma imagem comum no século XIX eram os robustos cavalos Shire puxando enormes barris de cerveja das cervejarias para os pubs. Um trabalho icônico que muitas cervejarias britânicas ainda recriam hoje para honrar a tradição. Além de seu corpo poderoso, o cavalo Shire é conhecido por seu temperamento gentil, fácil de treinar e sua lealdade. Um cavalo adulto pode ter mais de 1,80 m de altura e pesar até 1 tonelada, tornando-os a maior raça de cavalos do mundo. Graças à combinação perfeita de força e calma, o Shire foi o orgulho dos fazendeiros ingleses e um símbolo de trabalho árduo e persistência ao longo da história. Hoje, embora não sejam mais amplamente utilizados na agricultura, os cavalos Shire ainda ocupam um lugar especial no coração dos amantes de cavalos, sendo tanto um símbolo de um passado glorioso quanto um testemunho vivo da beleza da força pura. O cavalo Clydesdale, um símbolo de força e lealdade, que tem suas origens na região de Clyde, na Escócia. Ele já foi o orgulho de fazendeiros e soldados. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhões de cavalos, mulas e pôneis sacrificaram suas vidas nos duros campos de batalha. Entre eles, o Clydesdale sofreu algumas das maiores perdas. Eles eram usados para puxar artilharia pesada, transportar munição e suprimentos através de campos de batalha lamacentos, cheios de granadas e fogo. Após o fim da guerra, a maquinaria substituiu gradualmente a força dos cavalos, fazendo com que a população de Clydesdale diminuísse drasticamente. De serem os mais formidáveis cavalos de guerra e trabalho da Escócia, eles quase desapareceram de suas pastagens natais. No entanto, muitos esforços de conservação foram feitos para salvar esta raça preciosa, pois as pessoas entendem que o Clydesdale não é apenas um animal, mas parte da história e do espírito nacional da Escócia. Hoje, esses cavalos majestosos ainda podem ser vistos em desfiles, shows tradicionais ou promoções de marcas, mais notavelmente associados à empresa de cerveja Budweiser. Cada passo lento e poderoso que dão conta uma história de um passado glorioso, quando esses guerreiros de 4 patas ajudaram a moldar a história humana. Embora atualmente estejam listados como uma raça em extinção, o Clydesdale vive nos corações dos amantes de cavalos como um símbolo eterno de força, coragem e resiliência através dos tempos.
Agora, vamos falar sobre o cavalo Percheron, que se originou na região de Les Perches, no norte da França, muitas vezes apelidada de berço dos mais poderosos cavalos de guerra da Europa. Desde a Idade Média, cavalos desta área têm sido usados como cavalos de guerra e cavalos de tração devido à sua excepcional resistência e resiliência. Acredita-se que toda a raça Percheron hoje possa rastrear sua linhagem até um único ancestral lendário chamado Jean Leblanc, que viveu no século XIX, um símbolo de força e beleza aristocrática. No final do século XIX, o Percheron foi trazido para os Estados Unidos em uma jornada repleta de desafios. No primeiro carregamento, apenas 2 dos 8 cavalos sobreviveram, um macho e uma fêmea. No entanto, este corajoso casal deu origem à primeira geração de Percherons em solo americano, marcando o início da forte presença da raça francesa no Novo Mundo. Nos anos seguintes, o transporte aprimorado permitiu que milhares de outros Percherons fossem importados, transformando significativamente a agricultura e o transporte americanos. Graças ao seu extraordinário poder de tração, grande estatura, natureza gentil e ética de trabalho incansável, o Percheron rapidamente se tornou o cavalo favorito de fazendeiros e trabalhadores de transporte ao longo dos séculos XIX e XX, até que a maquinaria moderna gradualmente assumiu seus papéis. Embora hoje não sejam mais os cavalos de tração da nação, a imagem do majestoso Percheron, com sua crina esvoaçante e olhos gentis, permanece viva nos corações dos entusiastas de cavalos como um símbolo de força, lealdade e o espírito de trabalho duradouro do povo francês. O cavalo Suffolk Punch foi desenvolvido na região de Suffolk, na costa leste da Inglaterra, com o objetivo de criar uma raça forte o suficiente para arar o solo argiloso e pesado característico da área. Com seu corpo robusto, temperamento gentil e dócil, o Suffolk Punch foi um companheiro leal dos fazendeiros ingleses por muitos séculos. Embora seja a menor raça de cavalos de tração pesada, eles se destacam por sua resistência extraordinária, pernas curtas, mas incrivelmente fortes e, especialmente, pela sua pelagem castanha alazã brilhante, uma característica inconfundível. O que torna o Suffolk Punch diferente é a sua origem. Ao contrário de raças criadas pela nobreza ou militares, esta raça foi desenvolvida pelos próprios fazendeiros, não para combate ou caça, mas apenas para o trabalho agrícola, dedicando-se à terra por toda a vida. Por isso, eles carregam um espírito de resiliência, tenacidade e diligência, simbolizando a classe trabalhadora da antiga Inglaterra. Hoje em dia, o Suffolk Punch raramente é usado na agricultura moderna, mas ainda aparece em feiras tradicionais, festivais locais e eventos de reconstituição histórica, onde são valorizados como parte da memória cultural inglesa. Atualmente, esta raça está listada como em risco de extinção, mas ainda é criada e preservada por muitos entusiastas de cavalos antigos e criadores nos Estados Unidos, que os levam para competir em concursos de tração, onde o Suffolk Punch sempre se destaca por sua força e beleza rústica e autêntica. O cavalo Fjord norueguês é o orgulho da Escandinávia e já foi a escolha favorita dos guerreiros vikings em suas expedições. É também uma das raças de cavalos mais antigas do mundo, com mais de 4.000 anos de história. Com sua pelagem marrom amarelada característica, crina e cauda mais escuras que o corpo e uma faixa dorsal preta proeminente, o Fjord possui uma aparência forte e corajosa, típica dos guerreiros nórdicos. Além de sua aparência marcante, o cavalo Fjord é apreciado por seu temperamento dócil, facilidade de manejo e o conforto que proporciona ao ser montado. Para os vikings, isso era extremamente importante, pois eles frequentemente cavalgavam por longos períodos, atravessando terrenos difíceis em suas conquistas pela Europa. Inclusive, dizem que o Fjord é muito mais confortável do que muitas outras raças,
permitindo que os guerreiros vikings se movessem com mais resistência sem se cansar. Ao longo de milhares de anos, o cavalo fjord norueguês manteve seu encanto especial. Hoje em dia, eles são amplamente criados em todo o mundo, tornando-se uma escolha popular para entusiastas da equitação, esportes e ecoturismo. Com sua beleza clássica e temperamento amigável, o fjord não é apenas uma herança da história viking, mas também um símbolo de força, lealdade e resiliência atemporal. Ao longo da história e cultura da Noruega, os cavalos sempre ocuparam um lugar de especial importância. Com seu terreno acidentado, montanhas imponentes e invernos rigorosos, o povo norueguês dependia muito dos cavalos, animais vistos como símbolos de força e capacidade de sobrevivência. Entre eles, a raça Dol Gudbrandsdal, originária do vale de Gudbrandsdal, é considerada uma das mais antigas, datando de cerca de 800 anos antes de Cristo. O destaque desta raça é a sua capacidade pulmonar excepcionalmente grande em comparação com outras espécies, o que lhes permite suportar trabalhos pesados e o clima frio característico da região nórdica. Graças a essa característica biológica especial, o Dal Gudbrandsdal tornou-se um companheiro indispensável dos fazendeiros noruegueses, auxiliando no transporte, no arrasto de madeira e na agricultura em meio à natureza rigorosa, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Noruega foi invadida pela Alemanha nazista. Os cavalos Dol Gudbrandsdal foram usados em batalhas contra os invasores. Eles foram apelidados de cavalos de guerra da resistência, simbolizando a coragem, o espírito indomável e a vontade de liberdade do povo norueguês. Outro ponto interessante reside na língua. No norueguês moderno, cavalo é chamado de hest, e esta raça é conhecida como dolhest. No nórdico antigo, havia duas palavras para cavalo. Hester significava cavalo macho e hos significava égua. É a partir dessas palavras antigas que o inglês formou a palavra horse, que usamos hoje, uma fascinante prova da antiga conexão cultural entre humanos e cavalos. Pode parecer estranho, mas a ordenha de éguas é de fato comum na Rússia. O cavalo de tração pesado russo é uma raça criada no século XIX, conhecida por sua força duradoura e alta capacidade de adaptação. Eles são usados na agricultura, no transporte de mercadorias e, especialmente, na produção de leite de égua, uma bebida nutritiva, popular na Rússia e em muitas regiões da Ásia Central. Do leite de égua ou de burra, as pessoas fermentam para criar o kumis, uma bebida semelhante ao kefir, com um sabor ligeiramente azedo e considerado uma bebida tradicional valiosa. No folclore, acredita-se que o kumis ajuda a tratar tuberculose pulmonar, anemia, fraqueza corporal e até disfunção sexual, embora não haja provas científicas concretas. No entanto, ele ainda é considerado um remédio natural pelos povos que vivem nas estepes da Ásia Central, Sibéria e Mongólia, onde o clima rigoroso torna os recursos alimentares escassos. Por isso, o cavalo de tração pesado russo não é apenas um companheiro diligente nos campos, um meio de transporte confiável, mas também uma valiosa fonte de leite móvel para o povo russo. Esta raça exemplifica a forte ligação entre humanos e animais, um símbolo de força, resiliência e valor prático atemporal. O cavalo de tração holandês é o orgulho da Holanda, uma raça de cavalos de tração pesada que é tanto forte quanto impressionante, como se estivesse usando 4 pares de botas peludas da moda. É a combinação perfeita entre as raças de cavalos de tração mais fortes da Europa, especialmente os cavalos belgas e os da Zelândia, na Holanda. O resultado é uma verdadeira máquina viva, nascida com o único propósito de alcançar a máxima força e resistência. A criação de cavalos é, por si só, uma arte que exige habilidade e visão. Os criadores selecionam meticulosamente cada característica,
velocidade, físico, temperamento e resistência para criar o cavalo mais perfeito para seus propósitos. Para cavalos de corrida, a velocidade e a leveza são primordiais. Mas para cavalos de tração, o objetivo é diferente: criar uma criatura forte, resistente e dócil como uma verdadeira máquina de trabalho. Por isso, o cavalo de tração holandês é considerado a combinação ideal de força, resistência e calma. Eles podem puxar cargas imensas por longos períodos, mantendo-se firmes e estáveis. Graças ao seu temperamento gentil e facilidade de treinamento, esta raça não é usada apenas na agricultura e no transporte, mas também aparece frequentemente em desfiles e festivais tradicionais holandeses. Com sua pelagem espessa e brilhante, postura majestosa e pernas cobertas por pelos macios, o cavalo de tração holandês não é apenas um símbolo de força, mas também uma imagem viva da beleza do trabalho árduo e do espírito resiliente. O verdadeiro orgulho da terra das tulipas. O cavalo American Cream é o orgulho dos Estados Unidos, pois é a única raça de cavalo de tração criada e desenvolvida inteiramente no país, incorporando o espírito do sonho americano. Em 1911, um comerciante de Iowa comprou uma égua com uma pelagem creme brilhante, crina e cauda brancas, e olhos âmbar radiantes, uma visão extremamente rara. Essa égua especial deu origem a muitas gerações de descendentes com pelagem creme semelhante, e foi a partir daí que a famosa raça American Cream começou a ser desenvolvida. Essa primeira égua foi carinhosamente chamada de Old Granny, ou Vovó Velha, e é considerada a matriarca da raça. Ao longo do século XX, o American Cream foi muito popular devido à sua beleza suave, movimentos graciosos e temperamento dócil, o que os tornou estrelas em festivais, desfiles e apresentações de carruagens por toda a América. Com sua pelagem creme dourada característica, brilhando sob o sol, eles são comparados a um raio de luz dourada ambulante no universo dos cavalos de tração. No entanto, devido ao avanço da maquinaria agrícola, o número de cavalos American Cream, atualmente, é de apenas cerca de 500, tornando-os uma das raças mais raras do mundo. Mesmo assim, aos olhos dos americanos, o American Cream continua sendo um símbolo orgulhoso da beleza puramente americana, elegante, resiliente e cheia de liberdade. O cavalo Jutland, da Dinamarca, mesmo não sendo a raça mais forte ou famosa do mundo, tem um lugar muito especial na cultura dinamarquesa, intimamente ligado à lendária marca de cerveja Carlsberg. Desde 1847 até hoje, esses cavalos se tornaram um símbolo vivo da Carlsberg, puxando diligentemente carroças de cerveja pela capital Copenhague, trazendo uma imagem muito tradicional e nostálgica. Quando a Carlsberg foi fundada, a cervejaria possuía mais de 300 cavalos de diversas raças para transporte. No entanto, por volta de 1920, a raça Jutland foi gradualmente escolhida como o principal cavalo de tração, com cerca de 200 animais em atividade regular. Ao perceber o risco de extinção dessa raça, a Carlsberg implementou proativamente um programa de conservação, utilizando apenas cavalos Jutland puros para o transporte de cerveja, uma decisão que demonstra claramente o respeito pela sua herança cultural. Hoje, embora caminhões modernos tenham substituído a maior parte do papel dos cavalos de tração, a Carlsberg ainda mantém um pequeno rebanho de cavalos Jutland para o transporte tradicional de cerveja em festivais e desfiles especiais. A imagem desses cavalos fortes com pelagem castanho avermelhada brilhante, puxando carroças de cerveja pelas ruas antigas de Copenhague, tornou-se um famoso símbolo turístico da Dinamarca. Os turistas que visitam os estábulos da Carlsberg não só podem admirar essa rara espécie de cavalo, mas também sentir um pedaço da alma desse país nórdico pacífico, onde a tradição e a modernidade caminham juntas com orgulho. A raça Bolognese
é uma das mais versáteis e resistentes da França, tendo passado por muitas fases de altos e baixos na história. Embora nem todos os papéis tenham sido fáceis, viu? Inicialmente, eles eram usados como cavalos de tração tradicionais, especializados no transporte de cargas pesadas para a produção e o comércio. Mas no século XVII, o Boulonnais recebeu uma tarefa especial: transportar peixe fresco da costa de Boulogne-sur-Mer por toda a França. Esse trabalho era tão importante que os franceses criaram a Route des Poissons, ou seja, a Estrada dos Peixes, uma corrida de carroças de 300 quilômetros que recria a antiga rota de transporte de peixe. E o interessante é que esse evento ainda é realizado hoje como uma forma de homenagear essa lendária raça de cavalo. Não só isso, o Boulonnais também contribuiu grandemente para a construção da capital Paris, puxando blocos de pedra gigantescos para erguer os edifícios icônicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa raça de cavalo continuou a ser uma ajuda valiosa para o exército francês, puxando artilharia, transportando suprimentos e auxiliando no movimento em campos de batalha extremamente difíceis. No entanto, ironicamente, depois de tanto trabalho árduo, a raça Boulonnais foi usada como alimento pelos humanos. Por sua carne saborosa, o Boulonnais foi uma das raças de cavalos mais consumidas na França na segunda metade do século XX. Com o declínio do hábito de comer carne de cavalo, o número de Boulonnais diminuiu drasticamente, restando apenas cerca de 1.000 indivíduos em toda a Europa. Um triste fim para uma raça que já foi o orgulho da França. Prepare-se, porque lá vem mais uma raça de cavalo de tração pesada. Assim como muitas raças de cavalos de trabalho europeias, o cavalo de tração italiano possui uma força extraordinária, músculos robustos e uma resistência incrível. Mas o que os torna realmente especiais é sua aparência elegante e sofisticada. Já parece bem italiano, não é? Essa raça também é conhecida como Rapid Heavy Draft, ou seja, cavalo de tração rápida, porque foi criada para ser mais forte e mais ágil do que as raças de tração tradicionais. No final do século XIX, criadores italianos começaram a cruzar cavalos Brandenburg da Bélgica com cavalos locais italianos, a fim de criar uma raça que fosse forte e adequada ao terreno montanhoso característico da Itália. No entanto, o objetivo não era apenas a força. Eles também queriam uma raça ágil, flexível e bem adaptada ao trabalho agrícola difícil. Por isso, continuaram a cruzar com cavalos Percheron para aumentar a resistência e um pouco de Boulonnais para melhorar a agilidade. O resultado foi que o cavalo de tração italiano se tornou a receita perfeita. Base de Brandenburg, misturado com cavalos italianos nativos, com uma pitada de Percheron e uma pitada de Boulonnais, bem no estilo especial italiano, mas da criação, não da cozinha. Hoje, a raça Italian Heavy Draft ainda é usada na agricultura e no transporte em áreas onde as máquinas têm dificuldade de operar. E, fiel à rica tradição culinária italiana, sua carne também é considerada uma iguaria popular, tornando essa raça um símbolo de trabalho e uma parte única da cultura do país em forma de bota. Se você já jogou Red Dead Redemption 2, com certeza vai se lembrar do cavalo bretão, o melhor cavalo de nível 1 no jogo, mas na verdade, ele não é apenas um produto do jogo, e sim uma raça de cavalo real, com uma longa história na Europa. O cavalo bretão tem origem na região da Bretanha, no norte da França, um lugar marcado pela antiga cultura celta. Até hoje, a região mantém a língua bretã, uma prova de sua profunda herança cultural. Essa raça é considerada descendente direta dos antigos cavalos celtas, animais que acompanharam guerreiros e jornadas de conquista no passado. Para melhorar a força e a velocidade, o povo da Bretanha cruzou o cavalo bretão com a raça árabe, criando uma linha de cavalos robustos, resistentes e ágeis, características perfeitas para servir os cavaleiros das cruzadas em suas árduas expedições na Idade Média.
Ao longo dos séculos, quando a Europa entrou na era industrial, o papel dessa raça de cavalo também mudou. Hoje, o cavalo bretão é frequentemente usado na agricultura tradicional, puxando carroças em pequenas fazendas, ou até mesmo participando da colheita de algas marinhas ao longo da costa francesa. No entanto, uma triste realidade é que, como muitas outras raças de cavalos europeias, o bretão foi criado para a carne, um hábito bastante comum no século passado. Apesar disso, com sua beleza poderosa e seu valor histórico especial, a raça bretã ainda é o orgulho da região da Bretanha, um símbolo de força, lealdade e do espírito resistente do povo celta. Comparado a outras raças de cavalos de tração antigas, o Spotted Draft é um novato de verdade. Só foi oficialmente reconhecido na década de 1990, ou seja, é mais jovem até do que algumas das nossas camisetas. No entanto, a pouca idade não diminui o charme dessa raça, porque o Spotted Draft é realmente uma das raças de cavalos mais únicas e marcantes do mundo. A primeira característica especial está na sua pelagem colorida. O Spotted Draft pode apresentar vários tipos de padrões, desde manchas brancas, marrons escuras, até grandes áreas brancas misturadas, fazendo com que pareçam uma pintura viva no meio do pasto. O interessante é que essa raça não está ligada a nenhuma linhagem pura específica. Basta que tenha origem em cavalos de tração fortes e apresente o padrão pinto. Em espanhol, pinto significa malhado ou manchado. Além de bonito, o Spotted Draft foi criado para equilibrar força, resistência e um temperamento gentil. Graças a isso, eles podem puxar carroças, arar campos, participar de competições de exibição ou desfilar em festivais com uma postura orgulhosa e calma. A combinação de sua aparência vibrante e temperamento amigável os torna a raça ideal tanto para o trabalho quanto para apresentações. Hoje, o Spotted Draft é considerado um símbolo de versatilidade e sofisticação, possuindo a força muscular dos cavalos de tração tradicionais, mas também uma beleza moderna e estilosa, que faz com que todos que o vejam fiquem admirados. E essa foi a nossa jornada para descobrir as raças de cavalos mais incríveis do mundo, cada espécie com sua própria beleza, força e história. Desde os majestosos corcéis de guerra, até os dóceis cavalos que convivem com os humanos, todos eles nos fazem amar e valorizar ainda mais a natureza. Obrigado por me acompanhar neste vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir muitas outras maravilhas.